do estado de São Paulo, que é uma cidade muito desenvolvida. Hoje, pelas pesquisas, é o primeiro IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, do Brasil, é São Caetano do Sul. É uma cidade, é um ponto estratégico, uma cidade industrial e uma cidade que tem assim, uma igreja muito forte. Essa semana eu me mudei para lá também, estou morando em São Caetano e a igreja vai para lá no próximo mês agora. Essa semana já estive conversando com o presidente do Conselho de Pastores da cidade de São Caetano e é uma cidade que precisa muito, como todas as cidades também do Evangelho. Uma cidade assim, que trabalha muito com humanismo, muito racional, mas que o Evangelho está avançando, porque nosso Deus, ele não se importa com nenhum tipo de barreira, intelectual ou não. Nosso Deus, ele quer falar o coração do homem. E todo homem, inteligente, culto, instruído ou não, o nosso Deus quer trabalhar. É mais ou menos sobre isso que a gente vai falar nessa noite também. Porque nós temos, irmãos, muitos preconceitos, às vezes, com relação ao Evangelho. Nós selecionamos pessoas. Isso aí, eu creio que todos nós. Mas, às vezes, não, eu vou falar para essa pessoa porque essa pessoa eu gosto. Eu vou falar para esse meu parente porque ele precisa de Jesus. Muitas vezes, quando eu chego para as pessoas e falo assim, eu me converti, eu conto meu testemunho de quase 30 anos atrás, as pessoas falam para mim, às vezes eu vou falar para algum amigo, colega de profissão e tudo mais, e as pessoas falam para mim assim, mas você precisava mesmo de Jesus, porque a sua vida estava assim, você estava envolvido nisso, naquilo outro. Mas assim, é importante que a Bíblia nos diz o seguinte, que a vontade de Deus é que todos, repita comigo, todos sejam salvos. Lá na sua casa, aquela pessoa que implica com você, o seu patrão, todas as pessoas, Deus quer salvar a todos, indistintamente. Deus não faz acepção de pessoas. E aqui na França também, a gente percebe o aumento do volume, o número de igrejas aumentando aqui na França. Isso é bom, porque o Evangelho está expandindo. O Evangelho está expandindo. Eu ontem estava conversando com a minha filha, a Tani. Aliás, eu tenho 2 filhos que moram aqui, a Tani, que alguns conhecem aqui, o Lucas, que está aqui há 3 anos, né? Está ali o meu genro Daniel, né? E a gente vem sempre para cá, todo ano, para vê-los também, e também com relação de ter contato com a Igreja Mãe, né? Com a Pão da Vida aqui de República. Semana que vem estarei lá em Orleans, com o pastor Julião. Então, a gente tem ontem a minha filha estava dizendo para mim que ela falou assim, pai, a Pão da Vida ainda é uma igreja referência na França. A gente ouve falar da Pão da Vida em vários locais. As pessoas lá fora, cantores, pessoas querem vir a Pão da Vida. Então a gente precisa amar, queridos, porque nós somos, a nossa família Pão da Vida, eu me considero, nós somos base para crescimento aqui em Paris e para crescimento na Europa e no mundo todo, no Brasil inclusive. Então nós precisamos ter e saber dessa nossa responsabilidade. E hoje eu quero falar sobre uma pessoa que, eu não vou ler todo o texto, eu vou ler só alguns versículos, mas sobre uma pessoa que, ele, apesar de saber quem ele era, apesar de saber qual é a função dele específica dada por Deus, ele resolveu simplesmente desobedecer a Deus. E aí, muitas vidas poderiam pagar com isso, né? Eu quero falar sobre Jonas. Abra lá sua Bíblia no capítulo 1 de Jonas. Amém? Todos acharam? Quer se colocar em pé agora para vamos à palavra do Senhor, todos nós vamos orar. Amém? Todos acharam? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amini, dizendo, levanta-te e vai a Nínive, aquela grande cidade, e proclama contra eles que a sua maldade subiu até mim. Mas Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que partia para Tarsis. E pagando sua passagem, entrou nele, para ir com eles a Tarsis, longe da presença de Deus.
Porém, o Senhor fez levantar um grande vento no mar, e houve no mar uma grande tempestade, tão grande que o navio estava para afundar. E os marinheiros tiveram medo e clamaram ao seu Deus, e pensaram em jogar os pertences, as fazendas existentes do navio para aliviarem. Mas Jonas havia dormido profundamente, e o mestre do navio aproximou-se e disse: que fazes aqui dormindo? Levanta-te, clama ao teu Deus. Ele se lembrou, para que ele se lembre de nós e que não perecemos. Só até aí, depois a gente vai falar mais um pouquinho. Pai, muito obrigado pela tua palavra lida, que nos abençoa, que enche o nosso coração já desde então. Nós estamos agora prontos para ouvir a tua voz. Nós falamos ao Senhor aquelas palavras de louvor, de gratidão através das músicas, através do louvor. Nós te pedimos através das orações, Senhor, e o Senhor nos ouviu atentamente. O Senhor esteve com seus ouvidos inclinados para nós. Agora nós queremos estar com os nossos ouvidos inclinados e o nosso coração inclinado, Senhor, à tua palavra. A tua palavra é senhora em nossa vida. Tu és o Senhor da nossa vida. Queremos obedecer, Senhor. Obedecer em nome de Jesus. Diga assim: eu quero obedecer. Em nome de Jesus. Pode se assentar, queridos. Jonas tinha um chamado por Deus. Ele foi chamado. Porque Jonas era um profeta. Todo profeta tem um chamado de Deus. E eu quero dizer para você que logo no início dessa mensagem, eu quero dizer para você o seguinte: você é um profeta de Deus. Deus chamou a igreja com um propósito e com um ministério profético da graça. Não é um ministério profético da lei, mas é um ministério profético da graça. Nós estamos aqui para anunciar Jesus Cristo a todos os cantos dessa cidade e por onde o Senhor nos mandar. Amém? Então, nós somos profetas. O que é um profeta? Profeta é todo aquele que manifesta e que expressa a vontade de Deus para o ser humano. Deus, ele fala, ele profetiza através do homem. Ele não profetiza através dos anjos. Porque o homem é a menina é a obra-prima de Deus. É ao homem que Deus deu esse ministério sacerdotal e ministério profético. E hoje nós somos sacerdotes da igreja. Nós temos um ministério sacerdotal. Não como no Antigo Testamento. E também temos o ministério profético. Então nós precisamos falar. Eu quero que, em primeiro lugar, queridos, a gente pense exatamente nisso. Todas as circunstâncias que você pode ter na sua vida hoje. Circunstâncias boas e circunstâncias ruins. Elas estão muito abaixo. Muito abaixo. Tudo que pode estar acontecendo na sua vida. Trabalho, dinheiro, tudo. Elas estão muito abaixo daquilo que é o seu ministério primeiro. Que é anunciar a palavra de Deus. O seu ministério profético. Deus não nos deixa aqui nesse mundo, como a pastora falou aqui no início do ministério de louvor, quando ela estava orando para louvar, a pastora Elaine falou, ele não nos chamou para nós estarmos aqui ganhando dinheiro. Deus não te chamou aqui em Paris para vir ganhar dinheiro, não. Também, mas se for isso, amém, como ela falou, uma conta bancária, amém. Mas não foi esse o primeiro propósito de Deus. O propósito de Deus é que você se assente ao lado de cada pessoa que Deus coloca diante de você, o seu próximo. Quem é o seu próximo? Aquele que está mais próximo a você e que você o ame, falando da palavra de Deus a ele. Esse é o grande propósito de Deus. Jonas foi chamado por Deus para esse ministério de profeta. Ele era profeta e nós somos profetas. E ele ia para uma cidade chamada Nínive. Nínive era a capital do grande império assírio. E assim, existem algumas peculiaridades o porquê que Jonas não quis que aquelas pessoas fossem salvas. Ele desobedeceu a Deus, simplesmente ele saiu, Deus falou, você vai para Nínive, e ele pegou e falou assim, não, eu vou para Tarsis. Quase 1.000 quilômetros distante. Quase 1.000 quilômetros de distância, ele iria. E ele comprou uma passagem e falou, eu vou para Tarsis. Só que ele, na cabeça dele,
Ele estava selecionando aquelas pessoas que podiam ouvir e que podiam receber as bênçãos do Senhor ou não. Por quê? Porque essa cidade de Nínive era uma cidade, e esse império persa, essa dinastia persa, a Assíria, desculpa, era assim, eles eram terríveis. Eram pessoas cruéis com os seus inimigos. Eram pessoas cruéis entre si mesmos. Imagine Sodoma e Gomorra. Muito pior. Porque eles eram cruéis, eles eram sanguinários, pessoas sanguinárias. Hoje, essa cidade de Nínive, ela está ali na região ali do Iraque. Aquela região ali do Iraque. Então, eram pessoas ruins, maldosas, que algumas coisas que eles faziam, por exemplo, eles cortavam a cabeça, sangue frio dos seus inimigos e faziam muros, levantavam grandes muralhas com as cabeças dos inimigos. Por exemplo, eles pegavam a pele das pessoas e despelavam. As crianças, as pessoas vivas, tiravam a pele das pessoas vivas. Esfolavam, isso. Obrigado, querido. Eles faziam coisas, furavam os olhos das pessoas. Eles eram doidos, como o pastor falou. Eram malucos, doidos. Existem pessoas assim hoje, viu? Existem pessoas aí que nós temos visto, e nós temos visto aí, aqui na Europa principalmente. Pessoas malucas, que são capazes de fazer tudo. Então Jonas, eles matavam crianças. Sabe o que eles faziam com as crianças? Pegavam as crianças, jogavam as crianças para cima, e com a espada espetavam as crianças aqui. Gente, eu sei que eu estou falando com você está ficando indignado com esse povo. Não é possível. Como é que pode tanta maldade? Como que pode tanta maldade? Como que pode cortar a cabeça das pessoas? Como que pode cortar os braços, as mãos? Eles faziam isso com os inimigos. E assim, a tortura. Mas não vai muito longe. Nós temos aqui no Oriente Médio pessoas que fazem isso. Nós temos os morros do Rio de Janeiro, os traficantes que fazem isso. Mas lá no morro do Rio de Janeiro, por exemplo, eu conheço na Mangueira alguns irmãos ali que se converteram e que faziam e que eram terríveis. Faziam isso. Eram traficantes que hoje são pastores, são servos do Senhor. Glória então a gente vai falar, mas essas pessoas não merecem. Mas elas merecem. Jonas achava que essas pessoas não mereciam, porque era um povo muito ruim. Mas Jonas esqueceu de quem ele era. Sabe, queridos, uma das coisas piores na vida do ser humano é quando o ser humano não sabe quem ele é. Quando o ser humano não sabe definir quem ele é e para que ele está nesse mundo. Por que você está aqui? Por que eu estou aqui? Quem eu sou? Qual é o meu foco? Qual é o meu destino? O que eu vim fazer nesse mundo? E Jonas sabia exatamente quem ele era. Ele sabia. Ele era profeta. Ele foi levantado para o ministério profético de Deus. É importante, como eu já falei no início, que a gente nunca perca essa visão, irmãos. Nunca percamos essa visão, que somos profetas de Deus. As pessoas precisam que abramos as nossas bocas para falar do amor de Jesus a todos. Não importa quem. Não importa se a pessoa fez isso ou fez aquilo. Não importa. Jonas achava que ele não tinha. Aquelas pessoas não mereciam. Porque era um povo inimigo de Israel. Era um povo que faziam emboscadas para Israel. Dizem, isso aí já não é comprovadamente, mas assim, o grande historiador chamado Joséfo, ele diz que o pai de Jonas foi morto pelos assírios, pelo pessoal de Nínive. Então Jonas tinha raiva. Como é que ele ia falar do amor daquelas pessoas, de Deus para aquelas pessoas? Mas Deus falou, você vai lá e você vai proclamar e vai falar que eu vou destruir aquela cidade, Jonas. Vai lá e faça isso que eu estou mandando. Vai lá, Sebastião, e fala para São Caetano que eu estou para minha ira para ser derramada sobre esse mundo e inclusive São Caetano. Fala lá para o povo Pão da Vida Paris e Republique que eu vou derramar a minha ira sobre Paris. Então as pessoas precisam ouvir do meu amor. As pessoas precisam se arrepender, precisam de uma chance para se arrepender.
E essa chance está em você, querido. Essa chance está em mim. As pessoas não têm outra chance de ouvir do amor de Deus. Então Jonas achava que essas pessoas não mereciam. E o que ele fez? Ele sendo um grande profeta, ele sendo um profeta, né, um dos menores, mas assim, um profeta é grande sempre, né? Ele desobedeceu. Simplesmente falou, não vou fazer. Não vou fazer. Quantas coisas Deus nos manda fazer, queridos, diariamente, e a gente não vou fazer. Tudo aquilo que fazemos nesse mundo, tudo, trabalho, escola, casamento, carro, casa, tudo tem um objetivo para a glória de Deus. Aleluia. Deus tem um objetivo, salvação. Sabe por quê? Porque a nossa terra não é aqui. A nossa terra é Nova Jerusalém. Aleluia. Então a gente não precisa se prender às coisas aqui. Então tudo que Deus coloca, nos aparelha, tudo que Ele coloca nas nossas mãos, bens materiais, bens, qualquer tipo de bem, é para nós usarmos para a glória de Deus. Aleluia. Sabe, queridos, a nossa igreja aqui em Paris e lá em São Caetano, ela precisa encher, sim. Não é de número, nós não estamos preocupados com números, não. Estamos preocupados também com que Deus levante discípulos. É isso, pastor Paulo? Discípulos. Não queremos oba-oba. Discípulos. Amém. Por isso que a palavra é pregada, por isso que existe o estudo bíblico, por isso que... É isso aí. Mas, mesmo assim, Deus quer que falemos em tempo e fora de tempo, diz a Bíblia. Que saiamos pelos cantos, pelos atalhos e obriguemos a todos a entrar na casa do Senhor. Porque Ele quer a casa dele cheia. Então nós não podemos nos conformar em ter bancos vazios aqui. Você não pode chegar aqui só, pastor, mas eu trouxe a minha oferta. Não, mas a oferta maior que Deus quer que você traga é uma vida rendida aos pés do Senhor. Uma vida que você orou, que você jejuou, que você foi buscar em casa, que você tem que levar em casa, que você tem que hospedar na sua casa, não importa. É isso que Deus quer. Essa casa cheia. Eu quero a minha casa cheia. Porque aí essa casa cheia, daqui a pouquinho esse espaço já vai ser pequeno. Eu falei agora para o pastor Paulo, falei, pastor, na hora do louvor, pastor, vamos olhar pela fé, porque essas galerias vão lotar, essas galerias vão encher pela fé. E você olha para essas galerias que você também precisa profetizar. Você é profeta, meu irmão. É da sua boca que vai sair a profecia. É da sua boca que você vai chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu profetizo pessoas sentadas nessas cadeiras todas aqui. Eu profetizo essa igreja cheia. Eu profetizo essa igreja cheia de crianças. Eu profetizo essa igreja cheia de casais restaurados. Eu profetizo pessoas libertas. Eu profetizo porque você é profeta. Deus não deu esse mandado só a mim ou a Jonas. Deu a você. Não deu só ao pastor Paulo, ao pastor Elaine. Deu a você. E nós não podemos falar não. Não podemos falar não. Veio um grande vento, né? Veio um grande vento ali naquele barco. E o barco estava para ir a pique já. E Jonas, então, estava como? Dormindo. Olha, Deus ele estava em desobediência, já saiu do propósito de Deus, estava dentro de um barco, e o barco estava indo a pique, e ele estava dormindo. E quem que os homens começaram a clamar os seus deuses? Começaram a clamar os seus deuses. Mas o capitão foi lá, no porão do navio, e viu Jonas dormindo e falou, mas vem cá, por que só você não está clamando? O único que deveria clamar, não estava clamando. Jonas aqui representa nós, queridos. Sabia? Jonas aqui representa nós. Aqueles que têm que clamar, aqueles que precisam levar salvação, aqueles que precisam salvar o barco que está afundando. E muitas vezes nós não fazemos nada, dormimos. Jonas, então, estava dormindo. Clama ao seu Deus. E Jonas, então, falou, olha, que pecado, né? Eles falam, que pecado esse homem cometeu, né? Aí Jonas falou, poxa, me joga no mar que vai acabar a fúria. Não era saída ali. A saída ali talvez não fosse ele confessar, olha, eu desobedeci o meu Deus, e é isso, e não sei o quê, e falar e orar a Deus.
E Deus ia fazer alguma coisa. Inclusive, o milagre que Deus ia fazer naquele barco serviria para salvar as outras pessoas, para as pessoas reconhecerem o grande Deus que ele tem, que tinha. Jonas dormiu. Jonas dormiu. E aí foi lançado numa das águas. Ficou no ventre do peixe. Um grande peixe. É uma baleia, né? Eu não vejo outro peixe ali para falar aqui. Sabe que, às vezes eu brincava assim, falava assim, algumas pessoas também falavam assim, eu creio tanto na Bíblia, porque se a Bíblia disser que Jonas engoliu a baleia, eu acredito. Amém? Você não acredita? Se a Bíblia falar assim, você não acredita? O Jonas engoliu a baleia, de 25 metros. Uma baleia chamada cacharote, né? Cacharote. Acho que é isso. Cacharote. Jonas, então, foi engolido por uma baleia. Ficou 3 dias dentro do ventre da baleia. 3 dias. Sabe que, aí hoje em dia as pessoas tentam provar a veracidade bíblica. Se a Bíblia tem fundamento, se a Bíblia não tem. Mas tem alguns fatos que são incontestáveis. A Bíblia ela não tem uma incoerência, desde Gênesis a Apocalipse. A Bíblia não se contradiz em nada. Ela não se contradiz. Ela tem fatos históricos, ela tem fatos arqueológicos, ela tem fatos científicos, ela tem todos os fatos para provar a sua veracidade. E houve um fato muito interessante, que eu sempre paro para ver esse fato. Em 1981, um homem chamado James Beckley. Quem já ouviu falar de James Beckley? Já ouviu falar? Acho que é assim que se pronuncia, né? Eu acho. Esse homem, ele foi engolido por uma baleia, em 1981. Eles estavam pescando num grande navio, ali nas Ilhas Malvinas, no Grande Atlântico. E aí, eles estavam lançando seus arpões, e eles estavam querendo pegar essa baleia, que é uma baleia carnívora, chamada cacharote, de 25 metros aproximadamente, tem uma boca enorme e tudo. E o que aconteceu? Esse homem, ele lançaram o arpão e feriram a baleia. E aí, a baleia se contorceu com a dor e acabou que bateu no barco, o barco virou. Esses homens todos caíram no mar. E quando caíram no mar, todos começaram a nadar e se salvaram e tudo, menos James Beckley. Não conseguiu se salvar. Quer dizer, não naquele momento. Os outros colegas acharam que ele havia morrido, havia se afogado. Não. Mas sabe o que aconteceu? Depois de algum tempo, 24 horas depois, aproximadamente, essa baleia foi abatida. Por quê? Do óleo da baleia, eles fazem perfumes e um monte de coisas, né? Então, aquela baleia ela era praticamente toda aproveitada. E eles abriram a baleia e havia ali escorrendo, esse é um tipo um azeite que ela tem dentro dela, uma gordura, e que eles fazem, como eu falei, perfume, fazem remédios e outras coisas. Mas só que eles achavam que aquele líquido que estava escorrendo ali, se movendo, era só o óleo. Não! Era James Beckley, que estava dentro da baleia. 24 horas depois. Ele estava totalmente atordoado. Quando abriram, e ele deu aquela respirada, ele ficou meio louco, começou a esmurrar todo mundo, querer sair, ficou assim apavorado, e ficou totalmente desorientado durante mais de 10 horas. Aí levaram ele para o hospital, ele melhorou tudo, e ele não se lembrava de nada. Ele só se lembrava no momento que ele caiu no mar, ele não se lembrava mais de nada. E ele só dizia que ele estava ali, no estômago da baleia, e era muito quente. E realmente essa baleia, o interior dela, chega a 40 graus. E estava muito quente, ele estava ali. Mas o cara não morreu, o cara foi engolido por uma baleia. É o Jonas da época contemporânea. Então, as coisas de Deus, então, eu não sei se Deus mostrou isso, essa história, para mostrar, olha, é possível sim. É possível acontecer. Deus, quando Ele quer fazer, Ele faz. Não tem barreiras. Mas então, Jonas sabia que ele era profeta. Ele sabia. Então, quando você for contar a história de Jonas para as pessoas falam, mas isso é a história da carochinha, isso não existe. Aí vai na internet lá, Google, James Beckley, e
E você vai ver lá, 1981, o cara foi engolido por uma baleia. Aí você fala, tá aqui, ó. O que aconteceu foi perfeitamente razoável. É lógico que 3 dias dentro da baleia é só Deus mesmo, né, queridos? Só Jesus mesmo, né? 3 dias e o cara já teria morrido. Mas é isso. Jonas, ele sabia quem ele era, em primeiro lugar. Nós precisamos saber quem somos. Jonas sabia o que ele tinha que fazer. Ou seja, como profeta, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que profetizar em todo canto da terra. Nós precisamos profetizar em todo canto da terra. Agora, muitas vezes, queridos, a igreja, e aí eu já falo como igreja, a igreja tomou como diz lá no Rio, sacode da baleia, está dentro do ventre da baleia, dormindo, como Jonas. Muitas vezes nós, como igreja, estamos parados dentro do ventre da baleia, escondidos ali, ninguém vê. Como James Batley, muitas pessoas achando que ele havia morrido. Muitas vezes nós estamos dormindo, chegamos ao culto, sentamos, louvamos, um louvor maravilhoso, Deus nos enche da presença dele. Eu estava ali, eu falei, Jesus, que presença maravilhosa. Mas aí nós saímos daqui, às vezes vamos fazer uma comunhão, vamos ali comer alguma coisa, vamos conversar, domingo que vem voltamos, e no outro domingo voltamos, aí o pastor Paulo convida pregadores, o pastor Elaine convida pregadores, fazem atividades para trazer edificação para a igreja é edificada, a igreja é alimentada, mas paramos por aí. Não sentimos a nossa responsabilidade de profetas. E sabe, queridos, eu gostaria de estar trazendo uma mensagem muito mais gostosa, mas foi isso que Deus mandou. Amém. Foi isso que Deus mandou falar. Nós precisamos ser profetas. Lá na sua escola. Nós não podemos ficar dentro da baleia, ali, parados, no quentinho, 40 graus, gostosinho ali. Eu não sei se era gostosinho, mas estou falando a temperatura. E ali, quietinhos, como se a coisa não fosse conosco. E a baleia, ela mergulha fundo, ela vai lá fundo. Então ninguém pode ver. A igreja muitas vezes está assim. Nós estamos assim. E olha, queridos, e quando a gente fala de igreja, eu estou falando como igreja individual. Como a igreja que é você, como a igreja que sou eu. Nós somos a igreja. Eu não estou falando da igreja Pão da Vida, eu não estou falando da igreja Batista, eu estou falando você, eu estou falando Sebastião. Igreja do Senhor. Será que eu não estou dentro do ventre da baleia? Será que o meu propósito primeiro, quando eu nasci, a gente canta que Deus teve um propósito na nossa vida, lá no Salmo. O salmista diz assim, que Deus nos sonda, nos conhece. Ele nos conhece desde o ventre, ainda a nossa substância é informe. O salmista diz que nós estávamos informes no ventre da nossa mãe. Deus já nos conhecia e Ele já tinha determinado todo o nosso caminho. Será que nós também não fizemos como Jonas? Olha, vai para Tarsis e a gente vai para outro lugar. Vai para Tarsis e a gente vai para outro lugar. Vai aquela pessoa, fala do meu amor, fala que eu a amo, fala que eu quero libertar. Ah não, pastor, aquela pessoa jamais vai se converter. Aquela pessoa não, ela é muito ruim. Ela é drogada, ela é isso, ela é um ateu. Não é que nós falamos muito aqui? Ah, é o ateu. Eles não creem em Deus. Não crê porque não... Como crerão se não há quem pregue, diz a palavra. E como pregarão se não forem enviados? Como é que as pessoas vão crer se nós não abrimos a boca? Não há resistência, como nós já dissemos no início. Não existe nenhuma resistência para o Espírito Santo de Deus. Deus trabalha no ateu, Deus trabalha no religioso, Deus trabalha em quem for, não importa. Aleluia. Não existe mais. Ou nós estamos limitando o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo, ele é ilimitado. A multiforme sabedoria de Deus. Aleluia. Multiforme sabedoria de Deus. Para encerrar, eu me lembro muito do apóstolo Paulo, quando ele chegou lá em Atenas, no Areópago, um local assim, um anfiteatro enorme, e ele chega lá e ele vê que os gregos estavam com várias imagens ali, muitas imagens de escultura, de todos os tipos.
E eles tinham tantos deuses que todos os dias criavam um novo Deus. É o que está acontecendo muitas vezes. Todo dia canonizado, beatificado, todo dia surge um. E as pessoas creem. Então, ele chegou lá em Atenas, ele não chegou lá quebrando as estátuas, não chegou assim, como acontece de vez em quando. Chega lá, não, vou chutar, vou quebrar, é do diabo, e vou entrar em centro de macumba. Não, ele não fez nada disso. O apóstolo Paulo olhou e com toda a sua sabedoria falou, olha, eu vejo que vocês são em tudo religiosos. Vocês são muito religiosos, são muito zelosos. E ele viu várias estátuas lá de vários deuses. Deus do sol, Deus da lua, Deus do chão, Deus do mar, vários deuses. E ele falou assim, mas eu vejo que existe um altar aqui escrito ao Deus desconhecido. Que sabedoria desse homem, gente. Que sabedoria. Ao Deus desconhecido. Ele viu lá o Deus, foi aí que foi a deixa. A deixa foi aí, ao Deus desconhecido. Bom, então é o seguinte, eu vim aqui não falar que eu sou Deus. E Paulo não foi lá falar assim, eu sou esse Deus desconhecido. Não, ele fala assim, eu vim aqui falar exatamente desse Deus aí que vocês não conhecem. Ele não tem corpo. Ele é o Deus criador dos céus e da terra. Ele é o grande Deus. Aleluia. Então, o que eu estou querendo dizer, queridos, para nós encerrarmos, é que Deus, Ele te dá sabedoria para pregar para ateu. Nós não precisamos ter medo. Eu vim no metrô agora, com a Bíblia. Aqui, sim, tá de gravata, Bíblia. Bíblia Sagrada. Não sei mesmo francês, acho que dá para entender. Bíblia Sagrada. As pessoas olham. Eu percebo que às vezes alguma pessoa fica assim olhando para saber que livro que é e tudo mais. Mas é a Bíblia. Não importa. As pessoas precisam desse livro aqui. As pessoas, elas precisam conhecer esse grande Deus que é desconhecido para elas. E Deus nos dá sabedoria para isso. Peça a Deus, o apóstolo Tiago diz, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, meu irmão. Peça a Deus, meu irmão. Peça a Deus. Vamos pedir a Deus, Senhor, nos dê sabedoria para pregarmos aqui em Paris. Nos dê sabedoria para eu pregar para aquele meu chefe, para aquele meu patrão, Senhor, que é incrédulo, que fala mal de Deus, que fala que Deus não existe. Me dê sabedoria, me dê, Senhor, o caminho das pedras para que eu possa falar para ele que esse Deus que ele diz que não existe, existe sim. E que o ama. E que o quer. Onde nós estamos hoje, queridos? Onde nós estamos hoje? Somos profeta, né? E o profeta, ele precisa saber exatamente a sua condição de profeta. Você é profeta. Eu não gosto muito disso não, mas eu vou falar, olha para todo mundo falar assim, você é profeta. Você é profeta. Você é profeta de Você é Deus. profeta. Profetiza na vida dele, você vai profetizar o amor de Jesus. Fala para ele, você vai profetizar o amor de Jesus. Você vai profetizar o amor de Jesus. Deus vai dar unção na sua boca. Deus vai dar unção, Deus vai dar sabedoria. Deus vai dar oportunidade, estratégia. A França é do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E você faz parte desse grande movimento, como a igreja primitiva, como o apóstolo, como Barnabé chegou em Antioquia. E a Bíblia diz que ele chegou numa cidade cheia estava com muita perseguição em Jerusalém. Havia muita perseguição com a igreja primitiva, com a morte de Estevão. Estevão havia morrido e havia muita perseguição. E Barnabé chegou em Antioquia e a igreja estava com medo ali, encolhidinha, todo mundo com medo de morrer, porque estava vindo as notícias de Jerusalém. Não, vai acontecer com a gente também aqui. Eles estão perseguindo os cristãos, estão mandando os cristãos sendo comidos por leões. E Barnabé então foi mandado pela igreja de Jerusalém para Antioquia. E quando ele chegou em Antioquia, a Bíblia diz que a primeira coisa que ele viu, eu já até preguei sobre isso, eu nunca me esqueço desse texto. A Bíblia diz que ele viu a graça de Deus. Enquanto todos estavam vendo as coisas quebradas, todos estavam vendo as pessoas assustadas, Barnabé olhou e falou assim, vem cá, eu estou vendo a graça de Deus. E ele falou para as pessoas, vocês precisam continuar firmes. Vamos colocar de pé, queridos?
Vamos colocar de pé. As nações, para Jerusalém. Você é profeta para Samaria. E você é profeta até os confins da terra. E você é profeta aqui em Republique. Você é profeta aqui em Paris. Você é profeta no bairro onde você está. Você é profeta no seu trabalho. Você é profeta na sua família. E mais, querido, você é profeta para você mesmo. Sabe o que o profeta faz? Como eu já disse no início, profeta, ele anuncia os desígnios de Deus para o homem. Qual é a profecia que você faz para a sua vida? Ah, pastor, está muito ruim. Ore por mim, porque está tudo difícil demais. Eu não consigo emprego, meu marido isso, e não sei o quê. E está ruim, eu estou doente, e não sei o quê. Eu tenho que falar isso para o pastor, sim. O pastor cuida de ovelha, ele é apacentador. Mas seja profeta da sua vida também, meu querido. Profetize sobre a tua vida. Não aceite condições que o diabo quer impor para você. Jonas, o diabo quis impor uma condição para Jonas, uma posição de desobediência. Ele se arrependeu. Depois ele foi a Nínive. E Deus falou, olha, vai lá. E continuou a ordem de Deus, porque a ordem de Deus continua. Ele foi para Nínive. E quando ele chegou em Nínive, ele pregou. E ele falou, olha aqui, Deus vai destruir. E a cidade toda se arrependeu. Todos se arrependeram. Primeiro profetiza para o teu coração. Profetiza para os machucados do teu coração. Profetiza para que você verdadeiramente, para que toda capa, que toda crosta de óleo, toda crosta do peixe que está sobre o teu coração, sobre a tua vida, saia, para que você possa em liberdade ser profeta do Senhor. Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos, começa a orar agora. Começa a orar, começa a profetizar agora para a sua vida em primeiro lugar. Profetize, fala assim, Deus, eu sou profeta da minha vida. Eu quero profetizar as bênçãos do Senhor que estão contidas na tua palavra. A tua palavra diz que nenhum mal me sucederá. Praga nenhuma vai chegar na minha tenda. A tua palavra diz que o Senhor me conhece, o Senhor me sondas. A tua palavra diz que o Senhor estará comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Deus, eu creio que a prosperidade do Senhor está sobre a minha vida. Eu creio que o Senhor, a sabedoria está à minha disposição. Basta eu pedir. Começa a profetizar sobre o teu coração. Os machucados, as curas do Senhor, em nome de Jesus. Fale assim, porque a palavra do Senhor diz assim, que Deus é o Deus do tempo da angústia. Ele estará com você, Ele é o teu refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento da angústia. Deus é o teu Deus, fala assim, Ele é o meu Deus. Eu não vou aceitar que o diabo venha profetizar coisas ruins na minha vida. Eu não vou aceitar que o mundo venha trazer palavras de derrota para cima de mim. Não, porque eu sou servo, eu sou profeta. Eu não vou abrir mais a minha boca para falar coisas que vão trazer maldição. Eu não vou abrir mais a minha boca para trazer coisas que vão trazer mais derrotas para a minha vida, que vão trazer desânimo. Eu vou profetizar sobre a minha casa, sobre o meu marido, sobre o meu filho. E vai acontecer, porque a minha boca é boca de profeta, porque Jesus Cristo colocou o espírito profético dentro de mim, e vai acontecer, e eu vou profetizar, as coisas vão acontecer, as cadeias serão quebradas, as doenças serão curadas, em nome de Jesus Cristo, porque eu sou profeta. Começa a profetizar, meu irmão, abra a tua boca, você só não pode ficar de boca fechada, abra a tua boca, profetize sobre essa igreja, profetize sobre os 4 cantos dessa igreja, profetize sobre esse teatro, profetize sobre o teu pastor, profetize sobre os teus pastores, profetize sobre o teu irmão, profetize que haverá perdão da seu coração para as pessoas. Profetize, querido, profetize o que? O pastor orou aqui por trabalho, meu irmão. Você que está se formando para padeiro, profetize na tua vida que o seu negócio já prosperou em nome de Jesus, para você honrar a obra de Deus com os seus dízimos e com as suas ofertas. Profetize o curso, profetize para o teu futuro, profetize para o teu futuro. Não fique dizendo que as coisas estão difíceis, não fique dizendo que nós estamos em crise. Na crise é para aqueles que não creem em Deus, Nós cremos no Deus Todo-Poderoso, que pode fazer todas as coisas, que criou os céus e a terra, que criou você e que vai fazer muitas coisas na tua vida, querido. Profetiza.
Profetiza, profetiza amor, profetiza que Deus te dê sabedoria para você pregar para as pessoas. Profetize que Deus te dê sabedoria com aquele seu parente, com aquele seu amigo, com aquele seu patrão. Profetize, porque Deus vai fazer. Em nome de Jesus, profetiza. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar esses corações que estão aí, e essas bocas que estão sendo abertas, Senhor, para profetizar. Elas estão profetizando, Senhor, sobre, Senhor amado, coisas que o Senhor determinou, como no Salmo 139. Cada dia que o Senhor fez e determinou sobre nós. Então, Senhor, essas pessoas estão profetizando, os teus servos estão profetizando. Eu profetizo sobre a igreja Pão da Vida, que essa igreja vai encher de discípulos, de pessoas maduras, e que essa igreja vai ser um referencial não somente na França, mas na Europa, no Brasil, em São Caetano. Eu profetizo sobre o meu pastor Paulo, eu profetizo sobre a pastora Elaine, que eles estarão fortes, Senhor, fortes na saúde, fortes na alma, fortes do espírito, forte e animado, Senhor, com sabedoria de Deus, para que essa obra cresça. Eu profetizo sobre o pastor Rolhon, sobre a igreja em Orleans, eu profetizo sobre o pastor Noel, sobre cada pastor aqui, Senhor. Eu profetizo sobre esse ministério de louvor. Eu profetizo, Senhor, que todas as barreiras vão cair, que todas as cadeias vão cair. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus.